Vila Arraial. Queridos, são 7h05. Vamos dar início à nossa devocional na carta de Paulo aos Filipenses. Estamos estudando o livro de Apocalipse às quartas, domingo pela manhã, Eclesiastes, domingo à noite, carta de Paulo aos Filipenses. Então, eu convido você a abrir sua Bíblia na epístola de Paulo aos Filipenses, epístola ou carta. Há um debate aí acadêmico sobre se é epístola ou carta. Não interessa muito a nós isso. Se quiser chamar de carta, chama. Se quiser chamar de epístola, também assim o chama. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Antes de tudo, você abre aí, vamos orar. Quero convidar você a curvar sua cabeça. Quero convidar você, então, a meditar comigo. Curva sua cabeça onde você estiver. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Senhor Deus, eterno Pai, santo é o Teu nome, Senhor. Te louvamos, te agradecemos, te bendizemos e te rogamos, Pai, tem misericórdia de nós, miseráveis pecadores. Homens e mulheres indignos, Pai, de estarmos diante da Tua presença, mas pelo mérito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa graça nos alcançou e aqui estamos nós. Nos ajuda, Senhor, a Te amarmos mais, a devotarmos de fato nossa vida a Ti, a sermos verdadeiros servos Teu. Para a glória do Teu nome, Senhor, faz assim. Nos ilumina essa noite, abre nosso entendimento, tira as escamas de nossos olhos, quebre, esmiuça, Senhor, o nosso coração, que desentope os nossos ouvidos, Senhor. Nos revela Teu Santo Filho, que é santo, 3 vezes santo, Pai. Possamos viver assim, Senhor, na glória do Teu Santo Filho, nos arrependendo de nosso pecado e crendo em Ti, para a glória do Teu nome. É assim que Te oramos, Senhor, nos ajuda essa noite. Fala aos nossos corações, Senhor, e nos reúne o mais breve possível, Pai. E possamos, no tempo mais breve, Pai, estarmos todos juntos, orando a Ti, cantando a Ti e aprendendo, Senhor, de Ti. É em nome de Cristo, Pai, que nós choramos. Te agradecemos. Amém. Amém. Gente, abre nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Você já abriu aí. Desta feita, nós vamos nos deter somente no versículo 1 e no versículo 2. Filipenses, capítulo 1, Filipenses, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, prefácio e saudação. Nós, no domingo passado, vimos o contexto histórico da carta, hoje vamos já adentrar nela, vamos começar a ver ela em sua totalidade, né? Começar a provar essa bela carta, essa maravilhosa carta que fala tanto aos nossos corações. Assim nos diz, querido, a palavra do Senhor. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vou ler de novo, o texto é curto, a gente gravar. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Domingo passado, nós começamos a ver e observar essa carta. Nós vimos a sua introdução, Nós vimos os parâmetros, vamos dizer assim, para a construção, para a edificação dessa igreja em Filipos. Nós vimos o seu mistério glorioso ali de Paulo, dizendo, você não vai para a Ásia, você não vai para onde você quer, você vai para onde eu quero. E Paulo tem um sonho, vê um varão macedônio chamando Paulo, pedindo ajuda. E Paulo vai para a Macedônia, para aquela cidade, e lá, ao pregar à beira de um rio, Deus abre o coração de Lídia, e assim começa, então, a igreja em Filipos.
Foi assim que começou essa igreja. Nós vimos a salvação. Alguns vão dizer que essa mulher, a jovem endemoniada, está na igreja de Filipos, outros não, nós não temos ideia, mas do carcereiro, sim. O carcereiro se converte naquela maravilhoso milagre, onde as portas da prisão se abrem, os presos não vão embora, e ele vai se matar, porque a lei dizia que ele deveria morrer se algum preso fugisse, mas nenhum preso foge. E ele pergunta a Paulo o que eu devo fazer agora para ser salvo. Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E é exatamente isso que acontece. O carcereiro é salvo porque crê no Mestre, e aquela igreja ele se fortalece. Paulo vai embora, recebe aquelas apanha de vara e libertam ele da prisão, porque ele tem cidadania romana também, e pedem para ele ir embora da cidade. Ele vai, mas ele vê a igreja formada, os irmãos estão reunidos na casa de Lídia para orar e para conhecer mais do Senhor. É assim que aquela igreja começa. E nós temos aqui, queridos, a saudação da carta de Paulo aos Filipenses, que nós vamos ver assim, não é muito bem a carta de Paulo, e nem de Timóteo. Outra pessoa está escrevendo essa carta. Essa carta tem uma autoria divina, nós vamos ver isso. E aqui nós temos a carta, a introdução, a saudação da carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos ver três coisas, né? Temos três marcas aqui. Quem escreveu, para quem escreveu e por que escreveu. Faça essas perguntas ao texto, nós vamos fazer essa pergunta ao texto e o texto irá nos responder. Quem escreveu essa carta? Está aí bem claro, nós vamos entender isso melhor. Para quem escreveu, também está claro, nós vamos ver isso melhor. Para que escreveu, está também claro, nós vamos entender isso melhor. Então, aperte os cintos, vamos então ver essa maravilhosa carta. A primeira pergunta para quem escreveu. Quem escreveu essa carta está aí, logo no começo do texto. Paulo e Timóteo. Entenda. Paulo e Timóteo, Paulo coloca Timóteo aqui como não escritor da carta. Timóteo não está escrevendo a carta, e nem também o amazoense, aquele indivíduo que escrevia, não é um ditado que Paulo dita e Timóteo escreve. Não é isso. Isso aqui é muito interessante para nós entendermos já os desígnios de Deus. Veja, nós vimos lá no domingo passado que Paulo desejava ir para a Ásia e ele não foi. Ele não foi para onde ele queria, mas para onde Deus quis que ele fosse. Nós vimos no domingo passado que a igreja de Filipe enviou um homem para que ajudar Paulo na sua doença, na sua prisão. E esse homem adoece. Esse homem adoece e volta. Imagina a cabeça daqueles irmãos. Rapaz, nós enviamos então uma pessoa para ficar com Paulo ali na sua prisão, e aquela pessoa não fica, mas Timóteo está com Paulo nesse momento. Não é do jeito que nós queremos, mas é do jeito que Deus quer. Então, Timóteo está com Paulo na prisão. Nós podemos ver isso Paulo escreveu 4 cartas nessa prisão, e nas 2 cartas, nas 3 últimas, podemos dizer assim, Timóteo está com Paulo. Se você abrir sua Bíblia, eu quero que você abra Epafrodito. Esse é o nome do homem, eu quero lembrar. A igreja manda Epafrodito para ficar com Paulo na prisão em Roma. O que acontece? Epafrodito vai cuidar de Paulo, que está velho e doente. Epafrodito adoece. A igreja agora fica preocupada com 2, com Paulo e com Epafrodito. O que é que faz, Paulo? Volta, Epafrodito. Vai para lá, acalma o coração daqueles irmãos. Então, Epafrodito volta para Filipos. Agora, lá aqueles irmãos ficam ainda assim preocupados, porque Paulo está lá, sozinho. Paulo não está sozinho. Timóteo está com Paulo. Se você vê Filemon é antes de Hebreus, rapidamente você vê comigo, e é interessante nós entendermos isso. Filemon, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. Em Colossenses acontece a mesma coisa, Timóteo está lá. O que eu quero deixar claro para vocês, e nós já começamos a ver e enxergar no começo da carta, é a providência de Deus em toda e qualquer situação. Paulo não foi para onde ele queria ir, que era Ásia Menor, foi para Macedônia, Europa, lá para a cidade de Filipos.
A igreja não enviou quem ela queria enviar, ela enviou Filipos, mas de fato Filipos veio porque estava doente e quem ficou com ele foi Timóteo. Quem ficou com Paulo foi Timóteo. Epafrodito voltou para Filipos. Então, não é do jeito que nós queremos, não é do jeito que nós imaginamos, é do jeito que Deus quer. E é muito belo nós começarmos a ver isso nas entrelinhas das Escrituras e vermos essa maravilhosa obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outra coisa muito impressionante, nós observamos aqui na autoria da carta, é o seguinte: por que Paulo coloca o nome de Timóteo? Paulo envia Timóteo para aquela igreja logo mais. Timóteo vai ser o pastor de Filipos, essa cidade aqui tão bela. Mas por que Paulo cita, então, esse homem? Nunca leia a Bíblia sem fazer perguntas, né? Sempre faça pergunta. Por que isso? Por que Timóteo está aqui junto com Paulo, na mesma linha, em pé de igualdade? Quando nós olhamos uma carta de alguém, nós conseguimos entender mais da pessoa que escreveu do que da pessoa que está recebendo essa carta. É assim nas cartas de Paulo. Nós entendemos mais de Paulo, da personalidade de quem Paulo era, do que da própria igreja que está recebendo aquela carta. É impressionante, meus irmãos, nós vemos isso. Paulo, se quisesse, poderia não ter colocado o nome de Timóteo, o nome de Timóteo nessa carta. Mas Paulo coloca. Nós podemos ver a humildade desse homem. E nós podemos ver também que ele se priva de usar o que ele é, que é apóstolo. Se nós olharmos para toda a carta, Paulo não começa assim as suas cartas? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. E é que ele não coloca o apóstolo. Imagine ele colocasse Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, e Timóteo, irmão na fé. Maravilha. A distância entre os dois. O que Paulo faz aqui é se colocar em pé de igualdade, no mesmo patamar. Eu e Timóteo somos iguais nisso que estamos fazendo. Paulo e Timóteo eram diferentes na idade. Paulo era velho, Timóteo era novo. Diferente na experiência. Paulo teve muita experiência dentro dessa carta, Timóteo não tem nenhuma. Em todas as coisas nós podemos ver aí uma dissonância de tudo isso, de autoridade. Paulo é o líder da igreja, fundou essa igreja, Timóteo não é. Timóteo vai a primeira vez aquela igreja vai pastorear aquela igreja. Eles são diferentes em várias coisas, mas em uma coisa, aqueles dois homens são iguais. Todos os dois foram alcançados pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que Paulo quer deixar claro é isso. Não há autarquia celestial. Não há carteirada divina. Eu sou apóstolo, me respeite algo como isso. Eu sou melhor do que você. Paulo e Timóteo, somos servos. Nós dois estamos no mesmo nível. Nós dois somos servos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vosso serviço. Isso é a carta aqui. Os dois são alcançados pela mesma graça para a mesma missão. Isso é impressionante. Paulo e Timóteo, nós conseguimos ver essa humildade do apóstolo. Aqui, meus irmãos, é interessante que Paulo já começa a sair de cena. Nós vamos ver isso logo mais. Paulo já começa a sair de cena, ele não quer a luz do Gibraltar sobre si, ele divide o palco com Timóteo, ele não quer a glória toda, ele não quer a fama toda, de fato, Paulo nem buscava isso. Isso, meus irmãos, é muito interessante para o mundo ao qual nós vivemos hoje. Onde você tem que ser o melhor, tem que ser o cara, tem que fazer tudo, tem que ser o melhor de todos. E Paulo, no começo da carta, já nos dá esse exemplo de humildade. Está aqui Timóteo comigo. O que foi que ele fez? Fez nada, não está comigo. Ele está junto comigo, nós somos iguais. Nós dois temos a mesma missão. Eu sou apóstolo, ele é pastor, ele vai cuidar de vocês. Não há essa diferença aqui entre nós dois. Eu não sou melhor do que ele não é melhor do que eu. Nós dois somos dois miseráveis pecadores, alcançados pela graça, com a mesma missão, consolar o povo de Deus. Paulo não é da escola daqueles homens que dizem, faça o que eu digo, só não faça o que eu faço. Não sei se vocês já escutaram isso por aí, né? Os mais velhos, né, costumavam falar isso, quando davam um recado para as crianças. Faça o que eu estou dizendo, não faça o que eu faço, não.
Paulo não é desse tipo. Veja, ele já se coloca aqui no patamar de Timóteo, eu sou servo, né? Nós já começamos a ver a humildade de Timóteo, de Paulo, perdão, e aqui ele diz que ele é servo. Antes de Paulo dizer que ele é servo, ele mostra com a sua atitude que ele é servo. Veja, primeiro dele verbalizar, primeiro dele falar, eu sou o servo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o próprio Paulo diz com atitude, colocando Timóteo lá, lado a lado de si, dizendo que é um servo. Antes dele dizer que é, ele já mostra com as suas atitudes o que é. Ao passo que Paulo não tivesse colocado que ele era servo, nós saberíamos que ele é servo. O que fala não são as nossas palavras, mas as nossas atitudes. E Paulo está fazendo isso. Paulo e Timóteo, o que é que os dois são? Servos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é interessante nós olharmos aqui para essa realidade aqui dos servos. Essa palavra servo, como nós já bem sabemos, é doulos, né? Aí do grego, o que quer dizer mais do que servo? Quer dizer escravo. Um servo é diferente de escravo. Um servo podia decidir se trabalharia ou não naquele local, poderia decidir, poderia reclamar. Um servo tinha certo tipo de privilégios. A palavra no original, que é doulos, tem mais a ver com escravo. E escravo não tinha privilégio nenhum. Escravo não dizia nada, não opinava em nada. Escravo estava ali ligado ao seu senhor eternamente, a não ser que o seu senhor quisesse, então, liberar. E a palavra que Paulo está usando aqui não é servo, né? Parece que o tradutor quis amenizar aqui a palavra. Talvez por nossa cultura, né? A palavra escravo ia ficar muito, não sei. Mas a palavra, de fato, aqui é escravo de Cristo. Paulo e Timóteo, nós dois, somos escravos, não de vocês, filipenses, não da igreja de Jerusalém, pastor Tiago, não dos judeus, não dos gentios. Nós, antes de tudo, somos escravos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando nós olhamos essa palavrinha escravo, ela quer dizer duas coisas muito importantes que não podem passar despercebidas de nossa mente, nossa vista. A primeira está lá em 1 Coríntios, e eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 7. Abra aí comigo, 1 Coríntios 7, veja só que a palavra de Deus nos ensina a respeito disso. 1 Coríntios 7, verso 22. 1 Coríntios 7, verso 22, o escravo, duas coisas que nós devemos entender quando nós vemos essa palavrinha no Novo Testamento, certo? Que quer dizer escravo, doulos. Um escravo é totalmente dependente do seu senhor, né? O escravo, vamos imaginar, o escravo só comia se o seu senhor desse comida para ele. O escravo só poderia fazer aquilo que o seu senhor mandasse que ele fizesse. O escravo não tinha gosto próprio. O escravo não tinha nenhum tipo de deleite, de prazer, de alguma coisa. O escravo, de fato, era, né, até, deixa eu falar, mas o escravo era um escravo. Ele era totalmente anulado. Totalmente anulado. Ele dependia totalmente do seu senhor. E lá em 1 Coríntios 7, 22, Paulo fala dessa realidade do escravo que foi chamado sendo livre e tal. Veja o que Paulo fala, 1 Coríntios 7, 22. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto no Senhor. E, semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Essa relação, então, de um escravo, do Senhor, do crente, daquele que agora é servo, está ligado e faz exatamente aquilo que o nosso Senhor requer de nós. É interessante, meus irmãos, nós olharmos muitas vezes para o evangelicalismo do Brasil, algumas igrejas, e nós somos livres agora e tudo mais. Paulo fala exatamente ao contrário. Se você é escravo, né, do mundo, agora você é livre em Cristo. E se você era livre, não era escravo, agora você é escravo em Cristo. A grande realidade, meus irmãos, é que nós nunca paramos de ser escravos em nossas vidas. Não sou ídolo? Que conversa é essa? Eu nunca paro de ser escravo. Você outrora era escravo de Satanás, agora você é escravo de Cristo. Mas sempre você será um escravo. Nunca você será o senhor da tua vida. Os ímpios têm o seu Deus, que é o próprio Satanás. Paulo fala isso na sua primeira carta a Timóteo. O Deus desse século cegou o entendimento deles. Então, quando nós nos convertemos, agora nós temos outro Senhor sobre nós, que é
o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós sempre somos escravos, viu? Esse negócio, não, e tal, você não é nada. Você simplesmente, a melhor coisa que você é, e quanto você é, o que você é um escravo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que depende de Cristo exatamente para tudo. Isso é que Jesus Cristo diz no Evangelho que nós devemos ser como quem? Está fraco enquanto até hoje. Devemos ser como uma criança. Como uma criança. Criança não depende de tudo dos pais, assim o escravo. Então, as figuras são semelhantes, né? Aquele que é servo é, de fato, também uma criança que depende. A realidade é de dependência. Então, Paulo já diz isso no começo da carta. Eu e Timóteo somos servos, somos escravos. Somos totalmente dependentes de Deus. Nós não podemos fazer nada por nós mesmos. Nós não podemos fazer absolutamente aquilo, nem aquilo que nós queremos, porque nós vimos no passado que Paulo queria ir para a Ásia e não foi. Foi para Filipos, porque Deus mandou. E outro conceito também de escravidão, que está incutido aqui nessa palavra e que nós não percebemos, é de lealdade absoluta ao mestre. Lá em Romanos, eu quero que você abra comigo sua Bíblia em Romanos. Veja comigo, Romanos 6, verso 18. Algo interessante aqui. Quando nós falamos de escravos, e Paulo está dizendo que é um escravo, quer dizer que ele depende totalmente do seu Senhor, que é Jesus Cristo, e também está dizendo que ele deve lealdade extrema a Jesus Cristo. E é exatamente isso que o mesmo Paulo fala em Romanos, capítulo 6, verso 18. Veja o que Paulo fala. E uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Eu fui liberto do pecado, agora eu sou um servo da justiça. Eu não sou mais escravo do pecado, agora eu sou livre. Não, eu continuo sendo escravo, mas agora não do pecado, da justiça de Cristo. Lá no verso 22, no mesmo capítulo, Paulo repete a mesma coisa. Agora, pois, libertados do pecado, transformados em escravos de Deus, tendo vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Esse é um conceito que nós devemos ver e nunca nos esquecer. Que você não é senhor do seu nariz, não, viu? Eu sou dono do meu nariz. Eu faço o que eu quero. Os crentes não fazem o que querem, não. Os crentes fazem o que Cristo quer. Você não... tem até um... A gente sempre escuta isso, né? Quer dar palpite na minha vida, pague minhas contas, né? A pessoa tem até um ar de autoridade sobre isso. Né? Pague minhas contas na minha vida e tal. Primeiro que nem na sua vida você manda. Quem manda na sua vida é Cristo. Né? Não é você que decide. Se você é um crente, se você é um, você vive de fato pensando que você manda na sua vida, mas quem manda na sua vida é Satanás. O crente, de fato, ele tem o Senhor sobre si e ele faz exatamente aquilo que o seu Senhor quer que ele faça, porque ele é um escravo. Ele não é senhor sobre sua vida. Ele é escravo do Senhor da vida. Essa é a relação. E agora, uma vez escravo de Cristo, nós podemos agora servir uns aos outros. E é lá em Gálatas, que você vê comigo aí, vai lá para Gálatas, capítulo 5. Veja como é interessante essa relação tão bela e maravilhosa. Eu fico, muitas vezes, assustado com essa relação de servidão. Veja como é belo o que Paulo está dizendo. Eu e Timóteo somos servos. Né? Ele coloca Timóteo no mesmo patamar dele. Né? Ele diz a mesma coisa. Ele diz que ele é servo. Eu não decido nada, quem decide tudo é Cristo por mim. Eu devo lealdade a ele, independente de toda e qualquer coisa, uma lealdade absoluta. Isso que é ser servo. E uma vez servo de Cristo, agora sim eu sou servo de meus irmãos. Uma vez servo de Cristo, agora sim eu posso me submeter à vontade de meus irmãos. Porque é exatamente isso que Paulo faz, que Paulo é. É exatamente isso que os líderes são. Não são servos de si. E veja como muitas vezes nós estamos distantes desses parâmetros neotestamentários.
desses parâmetros do Novo Testamento, desses parâmetros, então, da revelação bíblica, onde os pastores muitas vezes não são servos da igreja, mas a igreja que é servo dele. E o padrão bíblico é ao contrário. Paulo e Timóteo são servos de Cristo e, por conclusão lógica, agora são servos daquela igreja. Veja, o mesmo Paulo nos fala em Gálatas 5, verso 13. Gálatas 5, verso 13. Gálatas 5, verso 13. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Então, veja essa relação de serviço. Eu sou escravo de Cristo. Agora posso ser escravo de vocês. Agora sim, só é um verdadeiro escravo dos irmãos aquele que é um verdadeiro escravo de Cristo. E aqui, cabe a gente parar e notar alguma coisa, até em nossas próprias vidas. Talvez você já tenha dito para você mesmo, sabe, eu não consigo amar a igreja. Eu não consigo amar aquele irmão. Eu não consigo, sabe, servir aquele irmão. Porque você não serve a Cristo. Eu não consigo amar fulano. Porque você não ama a Cristo. Quando nós amamos a Cristo, nós conseguimos amar aqueles a quem Ele amou. Até porque nós não amamos a quem nós queremos. O amor na igreja, o serviço na igreja não está ligado a que eu quero fazer ou o porquê eu quero fazer, mas a quem Cristo salvou. Os irmãos me entendem? Estão me fazendo inteligível? Veja, o serviço na igreja, no reino de Deus, o amor na igreja no reino de Deus, não é por aproximação minha, mas é por aproximação de Cristo. Todos nós somos diferentes uns dos outros. Eu gosto de algo, você gosta de outro. Se o meu amor à igreja estivesse ligado às minhas preferências, de fato, nós nunca nos amaríamos. Nós temos gostos diferentes. O amor dos irmãos não está ligado ao gosto próprio, mas ao gosto de Cristo. Deus salvou fulano? Salvou. Eu vou amar ele agora. Não, mas ele é muito diferente. Mas se Deus salvou ele, eu agora sou servo dele. Imaginou isso? Já imaginou que relação bela? Se você é servo de Cristo, você não tem querer próprio e você ama aqueles a quem ele amou. E se ele amou aquele miserável pecador, que muitas vezes é chato com você e você não gosta, acha que fala demais ou acha que fala de menos. Mas se Cristo amou, você também deve amar ele. Veja como é belo a introdução da carta. Paulo e Timóteo, servos, e ele diz que ele é servo de Jesus Cristo. E é interessante também nós notarmos aqui essa palavra, Jesus Cristo. Cada vocábulo aqui é interessante para nós entendermos algo. Pelo menos duas coisas Paulo quer dizer aqui quando diz que ele é servo de Jesus Cristo. A primeira dela é que Paulo tira aqui totalmente a atenção de si. Veja, se Paulo é servo de Cristo, Paulo não faz o que ele quer, mas o que Cristo quer que ele faça. Então é como Paulo estiver dizendo, essa carta não é minha a vocês. De quem é essa carta para os filipenses? De Cristo. Porque Paulo não é só um escravo, não é só um emissário. Essa carta não é minha, gente. Essa carta não é de Timóteo, essa carta é de Cristo para vocês. Essa carta é do próprio Cristo a vocês, porque eu sou um servo. Paulo está saindo do palco e deixando somente aquele que deve brilhar. Paulo está saindo de cena e deixando somente aquele que deve toda honra, toda glória, todo louvor, aquele que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro, o último, aquele que abre a porta, ninguém fecha, se fecha, ninguém abre. Jesus Cristo. É interessante essa perspectiva divina. O que Paulo está fazendo aqui é o que João Batista faz lá em João, capítulo 3, verso 30. Que ele cresça e que eu diminua. Esse é a atitude. Essa é a atitude de um servo. Ele não quer o holofote para si. Ele não quer as luzes do Gibraltar para si. Ele não quer aparecer, ele não quer brilhar, ele não quer ser conhecido. O ministério de Paulo não é em torno de sua personalidade, mas é em torno de Cristo. Veja que mensagem maravilhosa hoje. Essa pandemia revelou muito o coração de muita gente, né? Inclusive muitos pastores, né? De internet e tal, YouTube e dessas coisas todas.
O ministério de Paulo não está nele próprio. Ele não é a pessoa fundamental de seu ministério. A pessoa fundamental de seu ministério é Jesus Cristo. E exatamente isso que os servos do Senhor fazem. Talvez você queira ser mais importante que o próprio Cristo, se você tivesse a oportunidade. Mas Paulo não era assim. E nós também não devemos ser assim. Lá no Evangelho de João, conta a história de João Batista. É interessante que Cristo vai até João Batista para se batizar. E João Batista diz, né? Tu veio a mim, mas sou eu que tenho que ir a ti. Ele pede para ser batizado. João Batista: eu não sou digno nem de amarrar as correias dos teus pés, nem de amarrar o teu cadastro. Em outro momento, os discípulos, um discípulo de João Batista está dizendo: não, alguns dos teus discípulos estão te abandonando para ir com Cristo. Imagina se fosse vocês, coloque na pele de João Batista. Rapaz, absurdo. Eu estou com tanto tempo com essas pessoas e agora elas me abandonaram. João Batista: que ele cresça e eu diminua. Isso é belo. Tem até uma música, né, muito bela. Que ele cresça e eu diminua, que eu desapareça. Que ele apareça e eu me constrange com a tua glória. Exatamente isso que os servos do Senhor fazem diante da revelação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Cristo possa ser a glória de minha vida. A nossa vida não deve estar marcada por nossa personalidade, mas pela personalidade de Cristo. Fulano é tão assim, fulano é tão... Fulano é manso como Cristo é. Fulano, cicrano é paciente como Cristo foi. Cristo deve ser o ator principal de nossas vidas, não nós mesmos. Não é você o contador da sua própria história, mas Cristo, o contador da sua própria história. Esse é Paulo. Ele, de fato, é Paulo. Essa é o primeiro significado porque ele disse que era servo de Jesus Cristo. O segundo, interessante, nós vimos isso no sermão, na nossa devocional passada, que Filipos era uma cidade cheia, recheada de ex-soldados romanos. Aqueles soldados romanos tinham César como senhor e Roma como o próprio céu, como a imagem do próprio céu. Um carcereiro se converte ao evangelho. Aquele carcereiro adorava a César como Senhor. Então, com essa mensagem de Paulo dizendo: eu e Timóteo não somos servos de César, somos servos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos um Senhor sobre nós. E esse é Jesus Cristo. Nós vimos então quem escreveu Paulo e Timóteo. Agora, eu quero mostrar para os irmãos, de forma breve até então, para quem Paulo escreveu essa carta. Está aí também no texto, ainda no verso 1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive, é interessante que ele usa inclusive, né? Inclusive, bispos e diáconos que vivem em Filipos. Paulo escreve essa carta para todos os santos. É interessante nós notarmos o seguinte: se os irmãos se lembrarem, qual é a primeira ameaça que sonda aquela igreja? Você lembra? A primeira ameaça que sonda aquela igreja? A primeira ameaça, gente, eu tenho água aqui. Aquela briga lá de Síndico e Evódia, a desunião na igreja. Existia uma ameaça real naquela igreja que era a desunião. E Paulo chega dizendo: eu escrevo essa carta para todos. Imagina se Paulo chegasse e falasse: eu escrevo essa carta aqui para a Síndica, para a Lídia, para a sua casa, para os irmãos tal. Imagina a confusão. Evódia, então quer dizer agora que Paulo está escrevendo para ti, não é para a gente não e tal. Então, Paulo, sabendo que existe essa confusão, ele diz: todos os santos. Eu não escrevo somente para um lado, nem para outro, eu escrevo para todos. E se você perceber isso, é assim que Paulo está construindo essa carta. Veja, lá no verso 3, Lá no verso 4 de Filipenses capítulo 1, diz assim: fazendo sempre com alegria súplicas por todos. Paulo, sabendo que há esse problema na igreja de divisão, eu não oro só por uns, eu oro por todo mundo.
Não esqueço de nenhuma, por todo mundo. Lá no verso 7, Paulo repete a mesma coisa. Aliás, é justo que eu assim pense de todos. De novo, Paulo coloca, né? Ele ama a todos, ele sente saudade de todos, lá no verso 8. Pois minha testemunha é Deus, de saudade que tenho de todos vós. Eu tenho saudade de todos vocês, não é somente de algumas pessoas, de todos vocês. Lá no final da carta, vamos ver lá no capítulo 4, verso 22, Paulo fala o seguinte: todos os santos os salvam, né? Especialmente os da casa de Sé. Saudai cada um dos santos, verso 21, saudai cada um dos santos em Cristo, né? Ele salva todo mundo. Quem é mãe ou pai que tem muito filho, acredito que sabe o que é isso, né? Você levar um presente para um, levar para o outro, vai dar confusão. Então, Paulo, sabendo que já existe essa ameaça na igreja dessa divisão, dos irmãos rivalizando, dos irmãos brigando entre si, querendo ser maior do que o outro. Por isso que ele cita o exemplo de Cristo, que sendo maior se humilhou, quando na saudação da carta Paulo fala: eu estou esperando aqui para todos. Não é para um partido, nem para outro. E aqui, meus irmãos, mostra o coração pastoral de Paulo. Veja, Paulo não é tolo, né? Não, também não tem essa confusão, mas eu tenho nada a ver com isso. Quem mandou eles brigarem? Paulo entende que aquelas pessoas são fracas. Paulo entende que as pessoas são carentes de instrução. E ele, então, se humilha aqui, ó, eu tenho que escrever desta forma para que aquelas pessoas, para que essa carta possa trazer alívio àquelas pessoas e não mais confusão, não mais briga entre si. Então, ele escreve a todos os santos. E aí, vou parar para pensar também aqui por um instante, o que é um santo. No Antigo Testamento, o santo era os instrumentos, os utensílios que eram tirados ali para serviço exclusivo do templo. No Novo Testamento, nós temos outro significado de santidade, mas quer dizer a mesma coisa. É alguém que é separado para Deus, para ser santo. Paulo está escrevendo para todos aqueles que foram separados do mundo, que foram desarraigados do mundo que nós vimos de manhã. Paulo está escrevendo para aqueles que não fazem parte mais desse mundo hostil, para aqueles que estão se separando, para aqueles que estão saindo do sistema, mudando. Exatamente para essas pessoas que Paulo está escrevendo. Estou escrevendo para os santos, para aqueles que se separaram deste mundo, estão casados agora com Cristo. E é interessante que essa santidade, ela tem duas moedas aí. Lá em 1 Pedro, Pedro diz que Deus nos fez povo eleito, nação eleita, um povo santo. Lá em 1 Pedro, nós temos uma declaração: vocês são santos. E nós, rapidamente, nos apropriamos dessa declaração. Eu sou santo, é verdade. Mas nós nos esquecemos, muitas das vezes, que o mesmo Deus também diz: vocês devem buscar a santidade. Lá em Romanos, veja aí comigo, abra Romanos capítulo 1, quero que você veja isso, a gente possa entender isso melhor. Romanos capítulo 1, verso 7. O santo aqui está comparado aos escravos. É a mesma coisa. Paulo está dizendo a mesma coisa. Assim como eu e Timóteo somos escravos, somos servos de Deus e servos vossos, vocês são santos. São separados também para a obra do Senhor. Né? É isso que Paulo está dizendo. Nós sabemos dessa declaração, que Deus nos declara santo, nos faz santo em Cristo Jesus Cristo. Mas Deus também nos chama para a santidade. É isso que ele fala lá em Romanos, capítulo 1, verso 7. Diz assim: a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos. Há um chamado para a gente também essa santidade. E Paulo está escrevendo para essas pessoas. Veja, aqui é belo, né? Essa união. Deus nos declara santo e, ao mesmo passo, nos chama para a santidade. É aquilo que muita gente não entende, né? Não, e como é que você é eleito, então você não vai agora se santificar mais, não. É a falta de leitura bíblica. O que Deus está dizendo? Eu lhe santifiquei já. Você já é santo. Mas não é por causa disso que você agora não vai buscar a eternidade. Uma coisa anda com a outra, de mão dadas. Eles não são separados, estão casados. A declaração de santidade com a declaração de você buscar a santidade. É aquilo que João Batista fala também.
O João Evangelista fala de João Batista. Desde os dias de João Batista, o evangelho é tomado como? A força, por esforço. Vixe, como é que é? Se é pela graça, não é pelo esforço. Mas Deus, uma vez alcançando o indivíduo, miserável pecador, esse se esforça para demonstrar o fruto da sua salvação. Então, é muito belo. Paulo, eu estou escrevendo para todos aqueles que são separados de Deus. Para aqueles santos. Eles são santos em Cristo Jesus. E, de novo, nós temos Cristo Jesus. Uma leitura superficial, mas é o mesmo Cristo Jesus que ele está falando que ele é servo. É o mesmo Cristo, mas com conotações diferentes. Nós temos aqui uma cláusula, é interessante nós olhamos isso no original, isso faz parte de toda a teologia paulina. Se você pegar todas as cartas de Paulo, ele usa esse em, esse de, esse que, para sempre apontar para algo. E o que Paulo está nos apontando aqui é que aqueles santos em Filipe não são santos por si mesmos, mas são santos porque estão em Cristo Jesus. João Calvin desenvolveu essa ideia e nos chamou e nos deu essa doutrina de união mística. O que Paulo está nos ensinando é que agora o crente em Cristo Jesus, o crente santificado, está unido a Cristo Jesus. E é unido a Cristo Jesus que nós podemos ser santos. Aquele que não está unido a Cristo não pode buscar santidade. Aquele que está unido a Cristo não pode, de fato, buscar, não pode ter a salvação. Isso é tão impressionante. Antes de Paulo chegar em Filipos, já não tinha um grupo de mulheres orando a Deus, não é? Aquelas mulheres talvez eram até santas, separadas, mas não eram em Jesus Cristo. Quem leva a revelação de Jesus Cristo é Paulo, aquelas pessoas. E agora, aquelas mulheres, nós sabemos que Lídia crê na mensagem de Jesus Cristo. Agora, Lídia é uma santa em Jesus Cristo. Perceba essa união mística que acontece quando nós cremos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é exatamente para esse povo que Paulo está escrevendo. Eu não estou escrevendo para os santos que são santos aí, que são santos por si próprios. Eu estou escrevendo para aqueles santos que estão ligados a Jesus Cristo. É a videira e o ramos, João 15. Sem mim, vocês nada podem fazer. Mas se vocês estão em mim, eu vou cortar vocês para que vocês possam dar fruto. Vou limpar vocês, perdão a palavra. Vou limpar vocês para que vocês possam, então, dar frutos e mais frutos. Então, nós somos os ramos. E ele, a videira. E o meu pai, é isso que ele fala, o agricultor. Imaginou que beleza, né? Jesus Cristo tem essas imagens tão fortes, carregadas. Não, mas Deus Pai lá, mexendo na terra, vou plantar, planta Cristo. E agora os ramos dessa videira sou eu e sou você. Ao passo, se nós estamos longe dessa videira, se nós estamos longe de Cristo, o que acontece com o ramo que é cortado? O Salmo 1 fala. O vento leva, o vento dispersa e vai ser servido para ser queimado. Então, quando nós estamos ligados em Cristo, aí há união com Ele, aí há fruto, aí Espírito. E aí Paulo desenvolve isso em Gálatas 5, né, os frutos do Espírito. E é muito interessante nós olharmos isso. Se você perceber em Filipenses, ainda capítulo 3, Paulo sempre está usando essa união em Cristo, de Cristo, para nos mostrar essa união mística que o santo tem em Cristo. Lá em Filipenses 3, verso 9, veja só, Filipenses 3, verso 9 diz assim, e ser achado nele. Veja interessante. Eu quero ser achado nele. Eu quero estar unido a ele. Eu quero estar, né, como se estivesse abraçado, junto. É a mesma linguagem lá de João 15, da videira dos ramos. Não tendo justiça própria, que procede de lei, senão aqui é mediante a fé em Cristo Jesus. Veja, de novo. Em Cristo. Eu quero ser achado nele. A minha justiça está nele. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer e para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Veja como Paulo sempre está usando essa linguagem. Eu quero estar em Cristo. Porque se eu estiver em Cristo, eu sou de fato um santo. Você está em Cristo, querida irmã, querido irmão que está nos ouvindo. Você é escravo dele. Você é um santo. Você faz o que você quer. Você é o dono da sua vida. Eu sou o dono do meu destino, né? Esse negócio é muito de coach, né? Assim, não, você pode. Você faz.
Você é um escravo, né? Os santos estão ligados aqui. Já imagina, isso é tão bela essa linguagem de união mística. Onde é que Cristo está nesse momento? Nesse exato momento, onde é que Cristo está? Na glória. E eu estou junto a Ele. É imagina. Se você é o crente, você está junto a Ele. Aqui na terra e na glória com Cristo. Nós estamos ligados a Ele. Onde Ele está, eu estou. Eu faço parte dele. Nessa linguagem que Paulo fala aos Coríntios, que ele é a cabeça e a igreja os membros. Não é essa a linguagem? Imagine, não é, e o corpo de Cristo é perfeito. Essa é a linguagem do Evangelho. Eu estou ligado ao meu Cristo. Onde ele estiver, eu vou estar. Veja como isso não nos dá segurança, meu irmãos. Se isso não nos der segurança, o que é que vai mais nos dar segurança? O que é a morte? Vou morrer. Mas eu estou em Cristo. Eu sei que os olhos fecham aqui, se abrirá na glória. Onde ele estiver, eu vou estar com ele. Eu posso estar no deserto, né? Como o salmista fala, eu posso estar em qualquer canto. Deus estará comigo, porque eu, pelo Evangelho, estou ligado ao seu nome. Eu estou ligado a ele. Maravilha. E aqui ele diz que, voltando lá para Filipenses capítulo 1, verso 1 ainda, ele diz que Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. E ele coloca aqui os bispos e os diáconos. Bispos quer dizer presbíteros, quer dizer supervisor, quer dizer pastor. Né? E os diáconos são aqueles que cuidam da igreja, vamos dizer, do serviço mais prático. Só que as escrituras não colocam isso como se fosse uma escada. Muitas pessoas pensam que isso é como se fosse uma repartição, né? Você é diácono, aí você passa um tempo, faz um bom serviço, aí você vira presbítero. E depois você vira pastor e tal, e algumas denominações você vira até um bispo. Só que pastor, bispo, presbítero quer dizer a mesma coisa. Não há diferença de autoridade dos pastores e dos presbíteros, que pastor é presbítero. Não há diferença de autoridade dos presbíteros e dos diáconos. O que há diferença é de função, perdão, que a diferença é de função. Assim como um casamento. O homem não é superior à mulher e nem a mulher como homem, mas há funções distintas no casamento. Assim, na igreja, os presbíteros e os diáconos estão iguais, estão no mesmo nível. Todos os dois são servos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas há diferença de função. E é interessante que Paulo cita eles aqui como uma forma de agradecimento, porque foi eles que tiveram um plano de mandar Epafrodito para ele, mandar a oferta missionária também para Paulo. E é interessante também nós percebermos isso, que Paulo coloca os líderes da igreja por último. Então, essa carta é para a igreja, aí inclusive aos líderes dela também. Isso é tão importante hoje em dia, porque o que parece é que a ordem mudou. Meus irmãos, o evangelho, se eu posso dizer assim, os líderes estão, né, eles são servos da igreja. Não é a igreja que é servo de pastor. É o pastor que é servo. Eu, nesse exato momento, estou servindo vocês com a palavra. Imagine um restaurante, você está sentado na sua mesa, eu sou o garçom nesse exato momento. Eu sou o servo nesse exato momento. Me preparei e agora estou servindo meus irmãos em Cristo. O líder que é o servo. O primeiro que é o último. Mas hoje em dia o que se faz é o contrário. O indivíduo quer ser servido, mas o passo é que ele que tem que servir a igreja. Ele que tem que alimentar a igreja, mas ele quer ser alimentado. Não, aí usa aquele, não, o mistério, não sei o quê, aquele negócio todo. Se mudou a função. Paulo, deixa os líderes lá por último. Olha só, vocês são servos. Ele já falou isso e nós devemos ter isso em nossa mente. Os presbíteros e os diáconos que vivem lá em Filipos, eles são servos da igreja de Filipos. Eles não são os senhores da igreja de Filipos. Eles são servos de Deus e servos dos seus irmãos. E por fim, queridos, não quero me alongar muito. Agora nós vimos quem escreveu a carta, para quem escreveu a carta. E agora, por último,
para que escreveu essa carta? E o verso 2 ele nos fala dessa saudação. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor, Jesus Cristo. E declara a paz, a Sharia, que alguns vão dizer. E aqui é uma alusão, até do Antigo Testamento, da bênção sacerdotal. Né? O Senhor levante o rosto sobre ti e te dê paz. Te dê misericórdia e te dê paz. Paulo deseja essa graça àqueles irmãos. Para que essa carta? Para derramar graça sobre aqueles irmãos. Graça, nós sabemos que esse favor imerecido e que está ligado à salvação. Né? A salvação é um favor imerecido, é uma graça, é por graça. Né? Então, o que Paulo está desejando ali é que essa graça, essa salvação e essa gratidão. O que eu desejo a vocês é essa salvação de Cristo sobre a vida de vocês. O que eu desejo é a graça de Cristo sobre vocês. E não somente graça, mas também paz. E é interessante que essa paz aqui, Eirene, não é a paz do cemitério. Conhece a paz do cemitério? Conhece a paz do cemitério? Conhece a paz do cemitério? Qual é o problema que o morto tem lá no cemitério? Preocupação. Algumas pessoas pensam que quando fala de paz, está falando de paz do cemitério. Paulo não está falando dessa paz do cemitério. Ele está falando dessa paz eirênica, dessa realidade que está tudo ruim, mas eu tenho paz com Cristo por meio de... Eu tenho paz com Deus por meio de Cristo. Jesus, Romanos 5, verso 1. Justificados, pois, com Deus, agora temos paz com Cristo Jesus. Então, essa realidade aqui de paz é aquela paz que nós temos com Cristo. Essa justificação. E é para isso que Paulo está escrevendo. Eu desejo a vocês salvação e justificação. Que vocês possam ser alcançados e também que possam ter paz, que possam ter essa segurança, essa tranquilidade de mente em saber que são justificados por Deus em Cristo Jesus. Queridos irmãos, eu quero terminar. Nós podemos concluir. Quem escreveu a carta? Paulo e Timóteo, dois servos humildes. Para quem? Para os santos de Filipos, desejando salvação e justificação. Quero deixar algumas lições que nós possamos levar ao nosso travesseiro, pensar, meditar a respeito delas. A primeira delas, queridos, pense a respeito... alguma vez na sua vida você já desejou ser servo do Evangelho? Alguma vez na sua vida você já desejou fazer exatamente o que Cristo deseja que você faça? Alguma vez na sua vida você já desejou isso? Eu quero ser um servo do Senhor. Eu quero ser um escravo de meu Senhor. Exatamente isso que Paulo e Timóteo fazem. É impressionante como com o passar do tempo, parece que os crentes estão mais descompromissados com o Evangelho. Muitas vezes, quando nós damos um toque a alguém, rapaz, cuidado com o culto. Como assim? É meu pai agora? Não sei o que. Perderam totalmente uma noção de que você é um escravo. Você não tem querer. Ninguém lhe obrigou a juntar a Cristo. Quem foi que lhe obrigou a se juntar a Cristo? Qual foi a arma que colocaram na sua cabeça para você ser crente? Se você o é, faça com dignidade. Faça sabendo que você agora é um escravo, que você não tem direito. Se você tem que se colocar agora diante a sua palavra, ser um servo obediente. Não, você não pode falar comigo assim. Você é um servo. Nós somos servos. Nós temos somente um Senhor, que é Jesus Cristo, e nos rege agora através da sua palavra. Através da sua palavra. É assim que ele faz. É assim que, de fato, ele faz. Essa união mística, meus irmãos, Paulo descreve aqui dos santos em Cristo, é muito bela. E é algo que nós não exploramos muitas vezes. Que nós nem exploramos isso de forma intelectual. Quantas vezes você já parou para pensar, né? Ou se pegou pensando que você está ligado a Cristo? Que Cristo está sentado no trono, nesse exato momento, e você está sentado com Ele. Que você reina com Ele. Paulo vai dizer em Coríntios que nós julgaremos o mundo, nós julgaremos os anjos com Cristo.
Esse senso de união deve nos acalmar, nos dar tranquilidade em dias como esse que nós estamos vivendo agora. Nessa pandemia, nós muitas vezes nos desesperamos, ficamos preocupados com uma coisa e outra. Leve a sua mente cativa à palavra do Senhor e pense: eu estou onde Cristo está. Nada, Paulo fala isso em Romanos capítulo 8, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E ele vai citar: nem altura, nem profundidade, nem anjo, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso deve estar em nossa mente toda hora, todo momento. Passar por alguma dificuldade, eu estou em Cristo. Independente do que acontecer comigo, eu estou em Cristo. Independente do que vai acontecer daqui a 5 anos, 10, eu estou em Cristo. Ter a nossa mente inundada com esse conhecimento, pode ter certeza que vai lhe trazer paz e segurança. Por fim, o que você precisa, meus irmãos? Se eu pudesse perguntar para você essa noite, o que você precisa? Eu preciso de tanta coisa. Né? Paulo escreve a carta e ele deseja duas coisas para a igreja: salvação e justificação. Aqueles cristãos em Filipos, muitos deles eram pobres. Paulo, rapaz, eu desejo para vocês um estuque de dinheiro. Amanhã a conta vai estar derramando de vocês. É dinheiro que besta não conta. Paulo não deseja isso para aqueles irmãos. Paulo não vai a Filipos vendendo toalha ungida, né, caroço de feijão, santo, água de Jerusalém. O que Paulo deseja para aqueles irmãos não é uma vida próspera, não é uma saúde de ferro, não é que a empresa se multiplique. O que Paulo deseja àqueles irmãos é salvação e justificação. É isso, queridos irmãos. E aqui eu falo especialmente para você, da Igreja Batista Reformada de Pacajus, que tem nos ouvido. O que eu desejo para você, do fundo do meu coração, é salvação para a tua alma. Eu pouco me importo com quem você vai casar, com quem você vai deixar de casar, o que você vai fazer da tua vida, o que você vai trabalhar, vai destrabalhar, o que você vai fazer. O que, de fato, me interessa é aonde você vai passar a sua eternidade. É isso que Paulo estava interessado. E, diante disso, Paulo trata os pormenores, casamento e tudo mais. Mas o papel principal, o desejo principal de Paulo é a alma daquelas pessoas. E é isso que eu me preocupo com vocês. Onde você vai passar a sua eternidade? Você não precisa disso tudo, não. Né? Você não precisa desse carro, dessa casa, desse dinheiro. O que você precisa, querido irmão e querida irmã, é salvação. É isso que você precisa. E nada mais. Um paraíso com Cristo é um inferno. Sem Cristo é um inferno. E uma masmorra com Cristo é o maior paraíso. John Owen tem uma frase. Ele disse que se ele fosse enterrado em uma cova e naquela cova só tivesse uma brecha, e naquela brecha ele pudesse ver Jesus Cristo, ali era o seu céu. Você é capaz, né, de falar isso? Esse é o céu dos santos. O céu é onde Cristo está. É isso que você precisa, de Jesus Cristo. Você não precisa de nada mais. Essa é a saudação, meus irmãos, de Paulo aos Filipenses. Eu quero que você cubra sua cabeça nesse momento. Vamos orar ao nosso Deus, agradecendo por mais essa noite. Querido Deus, eterno Pai, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia dos teus santos em Pacajus. Nos ajuda, Senhor, segura em nossa mão. Nos ensina porque o Senhor é manso, porque o Senhor é suave, porque o Senhor de fato se preocupa conosco. Ó Pai, que possamos ser esses servos teus, os teus escravos. Que possamos, Senhor, ser diligentes na tua obra e te amar, independente de toda e qualquer situação. Nos ajuda, Senhor. Possamos enfrentar esses dias com tranquilidade, amando teu filho, nos preocupando com o teu evangelho. Que eu possa de fato, Senhor, que nós possamos de fato sermos fiéis a ti e à tua santa palavra. Não nos interessarmos, Pai, no que os outros vão dizer, o que vão achar, mas que possamos somente
sermos teus servos, e que possamos naquele dia se acharmos com os teus filhos e passar a eternidade, então, desfrutando da tua glória com nossos irmãos. Nos ajuda, Senhor, a pensar dessa forma. Faz um povo teu aqui em Pacajus, Senhor. Chama os teus escravos, Senhor, que ainda não sabem que são teus escravos. Para a glória do teu nome é que eu te oro, Senhor.